Bom, gente, hoje é dia de eleição. Ontem saiu a notícia que foi anunciada pelo próprio ministro da Justiça, um dos ministros mais bandidos de todos os tempos, Anderson Torres, de que ele usaria 500 mil policiais dos estados e 10 mil policiais rodoviários federais. Estão falando aí de 510 mil policiais, mais de meio milhão de policiais para fazer mega operações da Polícia Federal no dia da eleição. Pois bem, o PT entrou com uma ação no TSE e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu a Polícia Rodoviária Federal de fazer operação no dia da eleição. Porque, obviamente, fazer operação no dia da eleição é para impedir as pessoas de votarem. Eu noticiei à noite que o Alexandre proibiu, quem me segue no Twitter viu, proibiu as operações da Polícia Rodoviária Federal nos estados e a ordem da Polícia Rodoviária Federal era o seguinte: só deixar passar quem tiver com camisa amarela, camisa da seleção brasileira, essa minha é passável talvez, camisa da seleção brasileira ou camisa amarela ou bandeira do Brasil ou adesivo do Bolsonaro. Qualquer um de camisa vermelha ou adesivo do Lula seria parado. E aí, se a pessoa tiver qualquer probleminha no documento do carro, tiver o pneu mais murcho do que deveria estar ou mais cheio do que... Eu tô falando problema de calibragem do pneu, problema em qualquer coisinha do carro, a ordem é parar a pessoa, parar e apreender o carro. Se for moto, então, aí é parar e aprender. As operações sendo concentradas, obviamente, única e exclusivamente no Nordeste, que é onde o Lula tem 70% dos votos. O Alexandre proibiu, porém, chegamos aí no domingo de eleição e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o bolsonarista, ele mandou a Polícia Rodoviária Federal fazer as operações mesmo assim, ou seja, ilegalmente a Polícia Rodoviária Federal está fazendo centenas de operações em rodovias do Nordeste, não deixando ninguém passar. Se for ônibus com pessoas, então, aí é que eles não estão deixando passar mesmo. O Bolsonaro está fraudando a eleição na cara de todo mundo e está cagando na cabeça do senhor Alexandre de Moraes na frente do Brasil inteiro no dia da eleição. A eleição está sendo fraudada nesse exato momento pelo Bolsonaro. Imagina, 500 mil policiais no Nordeste não deixando as pessoas votarem. A ordem do governo Bolsonaro é que pelo menos 5 milhões de nordestinos não possam votar hoje. 5 milhões. Lembre-se, a diferença do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno foi de 6 milhões de votos. As pesquisas indicam que no segundo turno a diferença deve ser menor. Bolsonaro quer tirar essa diferença impedindo os nordestinos de votarem. Vários senadores já entraram com pedido. O senador Randolph Rodrigues acabou de entrar com pedido de prisão imediata do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que cagou na cabeça do Alexandre de Moraes agora com tudo e publicou faz menos de 15 minutos nas suas redes sociais um pedido de voto em Bolsonaro. Só tem uma coisa: o diretor da Polícia Rodoviária Federal é proibido por lei de declarar voto. E ele declarou no dia da eleição, não apenas declarou, pediu voto para o Bolsonaro, quer dizer, sabendo que está cometendo atos ilegais. Assim como a Carla Zambelli ontem cagou na cabeça do Alexandre de Moraes, deve estar toda marrom a cabeça do senhor Alexandre, está todo mundo cagando na cabeça dele na véspera da eleição. A Carla Zambelli estava armada, atirando aí no meio da rua, ela e o segurança dela, e falou: eu vou descumprir e eu vou votar armada. Não está presa até o momento. Não está presa até o momento. O diretor da Polícia Federal descumpre ordem. Vamos ver se será preso. Vou mostrar aqui alguns vídeos pra você, ó. Vagabundos, são vagabundos esses dois policiais rodoviários federais. Estão ali pra impedir petista de votar, é isso que eles estão fazendo. Se o cidadão que tá de camisa vermelha, quase rosa, tivesse de camisa amarela, tinha passado o carro dele. Mas passava o carro dele sem step, sem documento, sem lanterna, sem nada. Passa, porque é bolsominion. É isso que tá acontecendo nesse exato momento. Ônibus em... Atenção, em muitos locais a Polícia Rodoviária Federal, que já está acostumada a abusar de autoridade, a pedir propina para deixar os outros passarem, quem é brasileiro sabe muito bem como é que são esses vagabundos, está impedindo as pessoas de filmarem. Então a gente tem vários vídeos, estão chegando vídeos em tempo real, em todas as redes sociais, de pessoas impedidas de votar, mas muitos não estão chegando porque os vagabundos estão impedindo as pessoas até de gravarem. Algumas pessoas estão sendo ameaçadas de prisão se gravarem, que estão sendo, mesmo sem gravar a cara dos policiais. Então, estão sendo impedidos de gravar, não me deixaram passar. Não podem. O rapaz ali de vermelho que falou, tá gravando para uma outra pessoa, você vê que a pessoa estava de dentro do carro e tudo mais, porque em muitos locais elas estão sendo impedidas até de gravar pelos vagabundos bolsonaristas. O que o Bolsonaro está fazendo é fraude na eleição. Ele está tentando tirar a diferença que ele tem para o Lula no último momento da eleição. O problema para o Bolsonaro é que, além da diferença do Lula ser
de 6 milhões de votos, vai ser muito difícil ele impedir que 6 milhões de pessoas votem no Nordeste. Tem uma coisa, se o Lula tem 70% dos votos no Nordeste, o Bolsonaro impede 6 milhões de pessoas de votarem, 30% desses matematicamente votavam no Bolsonaro. Mesmo se eles começarem a focar mais em quem está de vermelho, deixar passar quem está de amarelo, se eles conseguirem 85% desses 6 milhões que sejam impedidos de votar sejam petistas, ainda assim ainda tem 15% de bolsonaristas, ele não consegue tirar os 6 milhões de votos. Para piorar, o Bolsonaro levou um baque da Carla Zambelli, uma pancada da Carla Zambelli ontem, e tudo indica que a intenção de voto do Bolsonaro deve diminuir. Então o Bolsonaro tem uma missão muito difícil, ele está cometendo crime. Os senadores já pediram a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O Alexandre de Moraes, faz mais ou menos uma hora, ele pediu explicações da Polícia Rodoviária. Explicações. Eu vou falar o que o Alexandre tem que fazer. Ele tem que, primeiro, prender o diretor-geral da Polícia Federal. Segundo, prender o ministro da Justiça. Terceiro, nomear um novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e parar com todas as paralisações neste exato momento, com a ajuda da Polícia Federal, para prender os agentes da Polícia Rodoviária Federal que insistam em abusar da sua autoridade e continuar fazendo operações ilegais. Todos esses vagabundos fardados de azul que você vê nas estradas estão cometendo uma ação ilegal, eles estão cometendo crime nesse exato momento. Eu posso chamar de vagabundo porque são criminosos. Se fosse um policial rodoviário federal na atribuição das suas funções, ok. Não, eles estão fazendo operações ilegais. Quando eu falei esses dois vagabundos ali, que estavam ali anotando, rindo, enquanto o rapaz falava, quer fazer operação amanhã, faz, hoje não pode. E o cara lá debochando, são vagabundos, porque são criminosos. São dois criminosos bolsonaristas que estão tentando fraudar a eleição mais importante da história do Brasil. É isso que está acontecendo nesse exato momento. As pessoas estão extremamente mobilizadas para pressionar o Alexandre de Moraes. Agora vê, o Bolsonaro ele quer que tenha esse caos, ele quer que tenha isso, porque ele quer que tenha uma revolta de policiais rodoviários federais contra o Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro quer esse clima de revolta porque ele sabe que vai perder a eleição. Mesmo com isso tudo, a gente sabe que o Bolsonaro vai perder a eleição, mas ele quer que tenha um clima de revolta entre forças policiais para ver se ele consegue dar golpe, para ver se ele consegue falar que teve fraude contra ele. Esse é o plano do Bolsonaro. Tem gente, olha, qualquer pessoa que ainda vote no Bolsonaro, eu vou falar, é o lixo do lixo do lixo humano. Tem que ser um lixo tóxico para ainda votar num cara que se diz democrata e que no dia da eleição ele tenta fraudar a eleição impedindo os outros de votarem. Olha, é pior do que você estar numa final de futebol e o juiz está com a camisa do seu time roubando pro seu time. E você sabendo disso ainda comemora o título. É pior do que isso. Porque não estamos nem falando de esporte, estamos falando aqui do futuro do Brasil. Também estão pedindo o adiamento do fim da eleição para as 8 horas da noite. Por quê? Porque se a eleição for até às 7 horas, teremos filas gigantescas em alguns locais, porque muitas pessoas estão sendo impedidas de passarem. Por exemplo, o ônibus que eu te mostrei no último vídeo, aquelas pessoas não vão votar. São ali 50, 60 pessoas que não vão votar, que não vão deixar o ônibus passar. Isso foi avisado com antecedência, com mais de 24 horas de antecedência. O Alexandre de Moraes confiou demais na caneta dele, achando que fascistas iriam obedecer a ordem judicial. A Carla Zambelli cagou na cabeça do Alexandre de Moraes ontem, falando, eu sei que não pode andar armada e eu estou deliberadamente descumprindo a ordem. Por que a Carla Zambelli não está presa? O segurança da Carla Zambelli que disparou foi preso. A Carla Zambelli não está presa até agora. Não está presa. Deveria chegar a Polícia Federal, arrancá-la da casa dela e jogá-la numa cela. Não deixar ela nem votar. Você não vai votar, ô sua vagabunda, porque você está descumprindo a ordem judicial e incentivando os outros. Aí é óbvio quando você vê a deputada federal bolsonarista mais votada falando que está descumprindo a ordem judicial e fica livre, obviamente os policiais rodoviários federais que se acham uns deuses, e eu sei que eu tenho um conhecido vagabundo, corrupto, policial rodoviário federal, que também se acha um deus, porque é policial rodoviário federal. E aí
E aí, o que eles vão fazer? É claro que eles vão descumprir a ordem do Alexandre. É claro que eles vão descumprir. Se a deputada pode, o que o policial que anda armado e tal, e tá em serviço não pode? Aí os vagabundos vão lá e fazem isso. E veja, a ordem é deixar passar só quem tá com camisa da seleção. Aí você pode estar com um carro sem documento, com a roda toda ferrada, todo ferrado o carro, você passa. Ó, ajude a denunciar isso, não estão deixando o Nordeste votar. Não tem nenhuma notícia de operação no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Roraima, em estados onde o Bolsonaro está vencendo, não, onde o Bolsonaro tem mais votos sabidamente. Não, apenas no Nordeste, principalmente no interior, que é lá onde o Lula tem 70, 75% dos votos. Ajude a denunciar, compartilha esse vídeo. Falou!